eles já conhecem a cultura deles, é muito mais fácil. Então, nós trabalhamos em parceria. Nós treinamos, nós fazemos um trabalho de mentoria com eles, de discipulado. Tatiana faz um trabalho com mulheres, eu faço um trabalho junto com os homens. E aqui nós trabalhamos em parceria, tentando ajudar ao máximo para que eles possam ir. Porque para eles, alguns têm dificuldades, mas é muito mais fácil. E nessa missão, nós temos quatro equipes de plantação de igreja. Uma na região amarela, chamada Banten, Bogô, que é a cidade onde nós moramos, Tianju, aqui no verde, no Círculo Verde, e Sukabumi, que é uma outra região. Então, o que acontece? Nós dividimos essa em 4 regiões para que facilite o nosso trabalho de acompanhar as equipes, de dar assistência, de visitar. E o que acontece? Eu moro em Bogô, mas uma das equipes, um dos trabalhos que eu vou estar desenvolvendo lá é nessa cidade, Tianju. Fica 3 horas de carro da cidade onde eu moro. E é interessante, irmãos, perceber como Deus usa certas coisas que acontecem na Indonésia. Todo mundo fica apavorado quando ouve falar de terremoto, da tsunami, ou dos vulcões na Indonésia, que são muitos deles ativos ainda. Mas nessa cidadezinha aqui no litoral, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, aconteceu um terremoto e um alerta de tsunami. E com isso, 2 famílias se converteram nessa região. 2 famílias. E então, imediatamente, essa organização local com a qual nós trabalhamos preparou uma equipe e enviou para lá. Esses obreiros vivem lá nessa região. Todos os obreiros vivem onde estão marcadas as regiões aí. Eles não ficam morando fora, mas eles vão morar junto com o povo. E assim vão poder compartilhar pouco a pouco com o Evangelho. Para você ter uma ideia, já foi feita uma pesquisa sobre a história dessa organização que nós trabalhamos. E o primeiro convertido, nosso foco, como eu falei, é o povo sundanês, são os sundaneses, e essa organização local também tem esse mesmo foco, trabalhar apenas com esse povo, alcançar esse povo, que é o maior povo não alcançado da Indonésia. Então, essa missão foi instituída em 1994, mas o primeiro convertido só veio em 1999, 5 anos depois. Isso para você ter ideia da dificuldade que é pregar o Evangelho, que é alcançar o povo indonésio com amor, com a graça do Senhor Jesus. Mais recentemente foi feita uma outra pesquisa e foi constatado que leva pelo menos, no mínimo, 1 ano para alcançar o indonésio da tribo Sunda, que é com a qual nós trabalhamos, leva pelo menos 1 ano. Isso você fazendo um encontro semanal com essa pessoa. Toda semana você vai lá e visita e compartilha um pouco, e na próxima semana, e assim vai. Depois de 1 ano, pode ser que essa pessoa se converta. Ou então, também, se ela não gostar, ela vai dizer depois da 3ª, da 4ª, depois de 2 meses, ela diz, não precisa vir mais não, que nós não gostamos. Então, é um desafio na Indonésia. Além de outros desafios a respeito da cultura, que talvez os irmãos fiquem curiosos para saber. Para você ter uma ideia, na Indonésia, em qualquer ambiente que nós entramos, temos que tirar a sandália, não podemos sapato, não podemos entrar de sandália ou sapato, é uma falta de respeito. Uma outra coisa, não podemos usar a mão esquerda para dar ou receber qualquer coisa, porque a mão esquerda é ofensivo. A mão direita é usada como um talher. Muitas vezes comemos com a mão direita, mas a mão esquerda é usada, me desculpe dizer, mas como um papel higiênico. Então, é uma ofensa você usar a mão esquerda na Indonésia para dar ou receber alguma coisa. Então, muitas vezes eu estou no supermercado
o troco, tem que precisar pagar alguma coisa, estou com a sacola e às vezes nem isso é muito difícil. Principalmente quem é canhoto. E uma situação engraçada é que mesmo Davi, pequenininho, foi um dia cumprimentar um dos nossos vizinhos com a mão esquerda e o nosso vizinho foi deu uma tapa na mão esquerda dele. Nós estávamos bem recentes, acho que 2 ou 3 meses, ficamos um pouco assim meio. Por que ele fez isso? Tem coisas que nós entendemos, porque a mão esquerda é muito ofensiva para eles. Então, há uns desafios. No início, erramos, eles riem de nós quando falamos, tentamos falar a língua deles e falamos errado. Há muitas, por exemplo, a palavra quelapa é coco e a palavra quepala é cabeça. E muitas vezes ele está falando do coco e eu estou com vontade de tomar uma água de cabeça. Em vez de beber uma água de coco. Então, no início, fazemos muitas confusões com a língua, mas os irmãos, os indonésios são bem simpáticos, eles riem, tem como nos ajudar, e eles apreciam quando vem um estrangeiro tentando falar a língua deles. Uma coisa que nós, como brasileiros, temos é também essa mesma simpatia. Nós somos bem queridos em tudo que é lugar. Então, o indonésio gosta muito do brasileiro. E também, ano passado, essa organização com a qual nós trabalhamos entrevistou alguns dos convertidos, muçulmanos convertidos, e perguntou eles qual a razão que fazem vocês se converterem ao cristianismo. E eles disseram que eles aceitaram Jesus quando eles experimentam, ou quando eles experimentaram o amor dos cristãos em sua idade. Talvez para você não faça muito sentido, mas na Indonésia, no contexto, na história, por exemplo, no ano de 98 até 2001, vários conflitos, onde pessoas foram mortas, tanto cristãos como muçulmanos. Principalmente do lado cristão, muçulmanos perseguiram de maneira ferrenha e mataram pastores e toda a sua família, mataram cristãos de todo jeito, abusaram das mulheres cristãs. Irmãos, num contexto como esse, e o que acontece? A igreja ali, os cristãos ali, ao invés de revidarem, eles demonstraram amor. Quando a família de algum muçulmano morreu, eles foram lá levar alimento para eles, e eles não entenderam, não entendiam por quê. O que vocês estão fazendo isso? Nós matamos cristãos. Nós não gostamos dos cristãos, mas vocês vêm até nós com amor, dando comida, e isso é o que tem tocado o coração dos muçulmanos. Talvez se nós, como igreja, aqui no Maravilha, em Céu Azul, em Pernambuco, no Brasil, fizéssemos a mesma coisa, demonstrássemos amor de maneira mais prática, talvez Deus estaria fazendo muito mais coisas através de nós. Aleluia. É um desafio para nós. Apenas quando nós estamos numa realidade como essa, é que nós conseguimos, no meu caso, Tatiane, a gente começa a perceber que privilégio nós temos de ter tanta liberdade aqui no Brasil. E aí você vê e o rapaz lá com um toque parecido com esse meu aqui. E isso é um encontro dentro de uma igreja, é um retiro. Então, nós fazemos uma vez por ano, pegamos aquelas pessoas que estão interessadas e levamos para um retiro. Ninguém sabe, a família muitas vezes não sabe de nada, eles vão. Por quê? Porque muitos deles têm medo de se converter, porque acham que vão ser o único convertido da sua tribo. Mas nesse retiro, eles começam a se encontrar com outros da sua tribo que já são crentes. E eles começam a ficar animados. Eles começam a perceber que ele não vai ser o único, que já existem outros convertidos na sua tribo, mas que moram em outras regiões. E isso aí dá um ânimo para que eles possam tomar uma decisão. Uma coisa é certa, o muçulmano demora a se converter, mas quando ele se converte, eu costumo dizer que ele é mais crente do que os crentes que já existem lá na Indonésia.
Porque eles, quando tomam a decisão, eles muitas vezes tomam a decisão no retiro e no mesmo dia já querem se batizar. Porque eles são decididos mesmo. Eles não voltam atrás. Mas a realidade, isso é uma maravilha que eu vi, mas o que acontece é que muitos não podem nem voltar para sua casa depois da conversão, por causa da perseguição. Muitas vezes o próprio pai, o próprio tio, ou se o marido se converte, a esposa fala com a família para pressioná-lo, ou vice-versa. Então, muitos, ao se converterem, têm que mudar de cidade. E nossa organização, nós trabalhamos também com isso. Quando alguém se converte, muitas vezes nós tiramos essa família, essa pessoa da sua cidade, da sua vila, e levamos para um outro vilarejo, e ali ajudamos eles a se estabelecer ali por algum tempo, até que a poeira abaixe. E aí são questões de oração por mais obreiros, para que Deus ajude mais obreiros, está trabalhando em diversas áreas. Irmãos, o que Jesus disse é verdade lá na Indonésia. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então, precisamos de mais obreiros. Mais obreiros. Principalmente no nosso caso, como estrangeiro, outro tipo, porque nós trabalhamos com a organização local, é porque lá na Indonésia nós temos visto de um ano. Todo ano nós temos que renovar o nosso visto. E eu não posso ter um visto lá de missionário, senão eu sou expulso do país. Durante os 2 anos nós tivemos visto de estudantes. E agora estamos tentando um visto de trabalho. E o que acontece? Mas não é nada certo. Tem anos que o governo diz que vai lhe dar o visto, e todo ano você paga muito caro por esse visto, mas tem anos que o governo simplesmente diz que não vai dar. E isso depende de quem está na liderança lá da imigração. Então, é uma dificuldade. Por isso nós trabalhamos com os obreiros locais. Porque se um dia nós formos expulsos do país, eles podem continuar a obra lá. Ore por esses povos, os malaios, os magureses, os sudaneses. Ore pela paz, que é essa organização e seus obreiros, por perseverança, ousadia, sabedoria do Senhor. Irmãos, eles passam por cada peso que não dá nem para acreditar. Vivem em cidades, em vilarejos que não tem nada de sistema de saúde, não tem nada de educação para os seus filhos, mas eles estão ali. Porque creem que foi Deus que chamou e Deus vai cuidar deles. Eles estão com aquele compromisso com o Senhor, por provisão, por saúde, por eles. Então, depois nós vamos orar. A gente pode seguir nos próximos slides. E aí eu falo um pouco mais específico sobre nós. Né? Ali sobre a Indonésia, um pouco sobre como nós trabalhamos, mas como eu falei, um dos desafios para nós é o visto. Nós agora estamos tentando um visto de trabalho. Nosso objetivo não é trabalhar para conseguir dinheiro, mas o nosso objetivo é apenas ter um visto, alguma plataforma de visto. E quando cheguei na Indonésia eu não imaginei, mas os indonésios estão apaixonados por futebol. E chegando lá, brasileiro, e eles disseram, chegou o craque da seleção brasileira. Mesmo não jogando nada, mas porque é brasileiro, eles acham que você é o Ronaldo, é o Neymar, que é a sensação do momento. Então eles acham que você sabe jogar bola. E logo que pegaram, disseram, você vai ensinar nossas crianças a jogar futebol. E eu fiquei meio naquele aperto. Vou, não vou, o que é que eu faço? E eu então comecei a... Eu não fui nisso, eu resisti bastante. Não queria, mas de todos os lados as pessoas me convidavam para jogar futebol, para falar disso. Por que você não vai para a escolinha de futebol? E de repente eu comecei a perceber que era essa estratégia que Deus estava dando, não apenas para ter contato com o povo e poder fazer amizade com o povo, mas para o visto também. E então eu fiz 2 cursos
Existe um curso que tem 3 níveis, eu fiz o nível 1 e 2 para técnico de futebol, e fiz esse curso, e com esses 2 certificados eu dei entrada aí para um visto de trabalho como técnico de futebol, lá na Indonésia. A gente não recebeu resultado, não sei como está o processo, estamos orando e esperando que o Senhor nos abençoe. Nosso alvo não é fazer dinheiro com isso, mas apenas ter o futebol como plataforma de vício e como uma estratégia para fazer amizade com o povo. Nós somos os únicos brasileiros na cidade, uma cidade de 1 milhão de pessoas, então, mas muita gente já conhece, porque nós somos os únicos, e no futuro nós temos o alvo de abrir uma escola de futebol na Indonésia. Quem sabe você, jovem, você que está aí, um craque de futebol, talvez aposentado, ou já em fim de carreira, talvez você queira nos acompanhar. E está lá, dá 6 meses, 1 ano, 2 meses, e ir lá para a Indonésia para ajudar com esse Ministério de Futebol. Que vai ser uma bênção, pode passar isso. E aí está o ministério que nós fazemos, lá com o futebol. Eu tenho um time de futsal com 12 adolescentes, e aí você vê o time lá, e nós participamos de algumas competições na cidade. Fomos para a capital participar de uma competição, mas não ganhamos. Mas na cidade onde nós moramos, nós fomos campeões. E os meninos ficaram super empolgados, está vendo como o técnico é importante? E os meninos ficaram empolgados, ganharam o troféu, ganharam o presente. E aí eu vim de futsal. Então nós treinamos toda sexta-feira à tarde, antes do treino começar e depois. E eu sempre dou um princípio. Às vezes eu não falo diretamente a palavra de Deus, mas eu ensino, falo com eles sobre respeito, sobre amar o próximo, sobre ser honesto, princípios que para os jovens lá não existem muitas vezes. Não existe. E aí, por isso, eu começo, então, a compartilhar. Eles sabem, na Indonésia não tem problema você dizer que é cristão. E eles sabem que eu sou cristão, os pais sabem também, e muitos deles são budistas, ou muçulmanos, católicos, o meu filho é bem misturado. E aqui foi uma das competições interessantes, o meu time tem 2 crentes, e um dia nós fomos para uma competição e um deles, eu esqueci de orar antes de começar o jogo. Normalmente nos reunimos, como nessa foto, e orando. E um deles disse, olha, Rafael, a gente não vai orar? Aí eu disse, esqueci. Eu fiquei feliz por isso, porque vi como eles estavam lembrando que é tão importante orar. E além disso, um deles, quando nós perdemos nessa mesma competição, eu acho que nós perdemos, porque quase esquecemos de orar. E aí, o time de futebol, uma vez por mês, o alvo é pegar o meu time de futebol, de futsal, e levar eles para uma comunidade carente, e lá eles vão treinar outras crianças de faixa etária menor. Essa é uma quadra que nós temos no futuro, plano de talvez reformar e usar essa quadra para fazer esse trabalho. Outro ministério com o qual eu vou estar me envolvendo é com o trabalho de desenvolvimento comunitário. A organização que nós trabalhamos, eles têm como se fosse uma fazenda, um sítio, naquela região a 3 horas da cidade onde eu moro, e eles têm gado, tem bode, tem um galinheiro, e esses terrenos aí que parecem alagados são uma plantação de arroz. E o meu plano é trabalhar com um irmão chamado Irmão Léo, para trabalhar e desenvolver nessa área de desenvolvimento comunitário. É um desafio para mim. Eu não tenho experiência nessa área, mas topei o desafio e o nosso objetivo é fornecer, emprestar, tipo gado, ou bode, ou galinha, para esses irmãos, esses muçulmanos que se convertem, como eu disse. Quando se convertem, muitas vezes eles perdem tudo.
por causa da perseguição. E vão viver do quê? Então, o que nós fazemos? Podemos prestar o gado para ele, e assim com o leite ele vai vendendo, vai poder sobreviver, ou com o bode, ele vai fazendo a reprodução aí, bode, cabra, e vai tentando sobreviver. E aí nós vamos tentando fazer esse trabalho de desenvolvimento comunitário. O trabalho de mentoria, que a gente se reúne com os irmãos que são os evangelistas, uma vez por mês, fazemos um encontro informal para fazermos um tipo de discipulado. E aí o Ministério de Mulheres. Temos algumas estrangeiras, Tatiana está ali, e ela faz esse trabalho com as mulheres lá na Indonésia. Pode passar. Ela tem um projeto chamado Tanaman Cerrado, que é um projeto que visa ter um pedaço de terra lá nesse sítio para ensinar as mulheres como plantar ervas medicinais e outras coisas. Também para ajudar no desenvolvimento da comunidade, só que ajudar as mulheres para, através disso, poderem fazer amizade com outras mulheres e compartilhar o Evangelho. Nós temos o café, os homens, e as mulheres têm o chá. Elas têm o encontro do chá, onde as mulheres, lá na Indonésia, todos os nossos encontros são assim, sentados no chão, bebendo chá, conversando, e tem esse encontro de mulheres, que elas fazem uma vez também por mês. Fora isso, eles têm um grande encontro de mulheres, a cada 3 meses. Então, é uma maneira de alcançar, discipular as mulheres. E aí, os nossos pedidos de oração, por nossa saúde, por nossa proteção também, por nossos filhos, Davi e Jonas, para adaptação, desenvolvimento, Davi também confuso aí com a língua, falando inglês, português, misturando um pouco. Nosso processo de Cristo, como eu falei, como técnico de futebol. Olha por mais intercessores também e mantenedores, nós temos um grande desafio, irmão, que é voltar para a Indonésia. A passagem já temos, mas o nosso desafio é voltarmos para pagar o visto. Se o visto sair, nós temos que pagar, e é muito caro. O visto de trabalho é muito, muito mais caro do que o visto de estudante. Então, temos horário para que Deus levante e venha prover o que nós necessitamos para pagar esse visto, e também precisamos levantar mais mantenedores para o nosso sustento pessoal. Ore por nosso ministério e pela equipe lá na Indonésia, da organização local. Então, ore por nós, esses são os pedidos, espero que vocês gravem aí e possam estar orando por nós. Então, mas voltando aqui um pouco para o texto que eu acabei não, né? Mas que eu li no início. O texto lá de Atos. Uma coisa só que eu gostaria de destacar aqui no texto de Atos. Poderíamos aprender muitas coisas nesse texto, alguns princípios importantes a respeito da obra missionária. Poderíamos destacar aqui, mas eu gostaria de destacar apenas um: obediência. Isso é o que eu gostaria de destacar. Vou ver mais uma vez o texto. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que provisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele é claro, dizendo que o Espírito Santo estava compelindo, estava pressionando, constrangendo, empurrando ele, talvez seja a melhor palavra, para ir para Jerusalém. E aí Paulo, sensível à voz do Espírito, ele responde com obediência. Missões é uma questão, irmão, de obediência ao Senhor.
Precisamos, como igreja, entender que só fazemos missões, que o reino de Deus só vai avançar se formos obedientes. Se dissermos tal como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez, como o pastor Romero já destacou, talvez nós não vamos para o campo, mas talvez nós podemos, com certeza, ser obedientes ao Senhor, orando, investindo no reino de Deus, dedicando a nossa própria vida, aqui mesmo, na missão em Céu Azul. Tanta coisa ser feita nessa comunidade, tanto trabalho aqui na igreja, eu sei que tem, e precisam de pessoas. Eu estava lendo um boletim já. Precisamos de voluntários para trabalhar com as crianças. Quem sabe você não pode ser essa pessoa para trabalhar com os jovens, adolescentes, ou com qualquer outra área. O importante é que nós venhamos a obedecer ao Senhor. Não podemos ficar parados, não podemos ficar de braços cruzados, mas precisamos obedecer ao Senhor. Paulo percebia essa necessidade. Olha, eu estou sendo pressionado pelo Espírito, e o que eu acho mais interessante é que ele diz assim: eu não sei o que vai me acontecer, só sei que prisão e sofrimento vai vir lá na frente. Irmãos, mesmo não sabendo o que ia acontecer, mesmo só tendo a certeza que sofrimento, que prisão, perseguição ia vir, Paulo em nenhum momento disse: eu não vou obedecer. Em nenhum momento ele disse: olha, eu não sei bem se eu vou para Jerusalém. Pelo contrário, ele diz no capítulo 21, versículo 13, quando aquele profeta Ágabo veio e amarrou sua mão e disse: olha, isso vai acontecer com Paulo lá em Jerusalém. E Paulo diz: eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, Paulo estava disposto a obedecer. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós temos que obedecer. Quando o Espírito Santo comissiona alguém, ele tem que obedecer. Quando o Espírito Santo fala ao coração da igreja para se envolver com a obra missionária, abençoando financeiramente, orando, fazendo trabalho aqui na redondeza, nós temos que obedecer. Temos que obedecer ao Senhor. Assim como Paulo, eu estou disposto a ir, estou disposto a obedecer, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, se preciso for. Paulo tinha claro na sua mente essa sensibilidade à voz do Espírito. Paulo tinha claro no seu coração esse desejo de obedecer ao Senhor. Paulo estava disposto mesmo a pagar o preço, a derramar a sua própria vida, se preciso fosse, para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho da graça do Senhor. Ele estava determinado. Ele disse: olha, eu não considero minha vida preciosa. Não me importa o que vai acontecer comigo, se tão somente eu puder cumprir o chamado do Senhor. Se tão somente eu puder testemunhar do Evangelho. Será que nós temos essa determinação, esse foco? Será que estamos dispostos a pagar o preço? Será que estamos sendo obedientes? Os irmãos pensarem até onde você está disposto a ir com Jesus. Como eu falei, é fácil aqui, mas lá na Indonésia a realidade é bem difícil. E muitas vezes é mais difícil ainda quando nós obedecemos e as lutas vêm. Porque aí não dá vontade de obedecer. Só um exemplo prático para os irmãos. Primeiro do apóstolo Paulo, se você ler o livro de Atos, você vai perceber, Paulo muitas vezes obedeceu ao Senhor e o que veio sobre ele foi perseguição. Lá no capítulo 14 de Atos, Paulo vai para Listra e lá ele é espancado. Em outro episódio, se não me falha a memória, capítulo 16, ele é espancado em praça pública. Mas ele estava disposto.
Não pense que a vida do missionário é uma vida fácil. Também não estou querendo dizer aqui que é uma desgraça, como muitos dizem por aí, porque eu me sinto privilegiado por servir ao Senhor. Mas, irmãos, é preciso obedecer. Quando nós obedecemos, o reino de Deus avança. O reino de Deus avança. Pessoas vão conhecer ao Senhor. Vidas vão sendo transformadas. Mas a salvação dos perdidos depende da obediência dos salvos. Depende da minha e da sua obediência ao Senhor. Se nós não obedecermos, eles nunca serão salvos. Então, gostaria de desafiar você a obedecer ao Senhor. Indo, orando, investindo, mas se envolva, porque vale a pena. Vale a pena se envolver com o reino de Deus. Obedeça. Não perca o foco. Estamos aqui para avançar, é para ir adiante, é para alcançar vidas com a graça do Senhor. Então não perca esse foco. A igreja não pode perder esse foco. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu sei que é muito fácil, no mundo hoje, conciliar a obediência com sofrimento. É muito difícil, para falar a verdade, né? É muito difícil. Como é que pode alguém que obedece a Deus sofrer tanto como Paulo? Como é que pode alguém que faz a vontade de Deus, um missionário lá do outro lado do mundo, e sofrer perseguição, ser espancado? Como é que pode isso? Deus parece que não se preocupa. Irmãos, Deus não prometeu vida fácil. Deus não disse que no mundo estaríamos livres ou isentos de lutas, mas Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse: tenha bom ânimo, não desista, obedeça, continue obedecendo. Vá em frente, não perca o foco, continue pagando o preço, vale a pena. Foi isso que Jesus disse. Nós, como igreja, precisamos nos levantar e dizer: Senhor, eu quero ser obediente. Senhor, eu quero continuar marchando, indo adiante. Eu quero que o reino de Deus avançar. Então, gostaria que nós orássemos e pedíssemos. Talvez você possa começar orando ao Senhor e pedindo ao Senhor: dá um coração obediente, Deus. Um coração obediente. Obediente para se envolver com a tua obra, para fazer a tua vontade. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, tua palavra que é poderosa, tua palavra que pode quebrantar o nosso coração duro. E eu oro, Deus, para que a tua palavra nessa noite possa penetrar no mais íntimo do coração de cada um aqui, ó Deus.